Agora nós vamos passar a fala para a professora Zenilda Ribeiro de Oliveira. Ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, com ênfase em educação especial, tem 15 anos na educação e 8 anos no trabalho com a educação especial. Olá, boa tarde a todos os participantes. Vou fazer uma breve descrição de como eu estou. Hoje eu estou com uma blusa laranja, de manga única, simples. Eu sou branca, de cabelos castanho claro, com mechas loiras. Não possuo nenhum tipo de acessório hoje. Vamos dar início a esse bate-papo, a esse diálogo que nós estamos fazendo desde ontem sobre o estudante autista e a sua relação com a família e a unidade escolar nesse momento de pandemia, né, nesse momento de educação remota. Eu sempre gosto de começar o nosso diálogo trazendo uma reflexão. E a reflexão que eu trago hoje é para que nós analisamos que não estamos falando de educação à distância, mas estamos vivenciando um momento atípico. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos buscar, né? Nós sentimos essa necessidade de buscar possibilidades de acolhimento e manutenção de vínculos, né? Tanto para essas famílias, para esses estudantes, quanto para esses profissionais que estão aí, né, como a Ângela disse na palestra dela, se reinventando a cada momento. Né? E nós vamos falar, basicamente, né, do que fazer e como articular esse fazer pedagógico para esses estudantes com TEA. Primeiramente, devemos compreender as complexibilidades e considerar e analisar possibilidades, tanto para as famílias, para os estudantes, quanto também para esses professores. Então, quando a gente fala nas famílias, essa família ela vai ficar com medo, né, com receio de realizar essas atividades com esses estudantes, com seus filhos. Hoje, as famílias são mediadoras nesse processo, mas tinha uma concepção legal de que a responsável pelo fazer pedagógico, científico, era da unidade escolar. E, no entanto, hoje, essa responsabilidade está lá no seio familiar. Então, possivelmente, essas famílias elas vão ter, de fato, esse receio. E nós, enquanto unidade escolar, vamos ter que fazer todo esse suporte, dar todo esse apoio para que eles possam conduzir isso da melhor forma. Também pensando nessa família, que eles também vão ter que se reorganizar, eles precisavam se reorganizar nesse momento. Horários aos quais vão ser desenvolvidas essas atividades, o momento vai ser a avó que vai desenvolver essas atividades. Nós temos, por todos os dias, nós fazemos essas reuniões síncronas com as unidades escolares, e também atendemos os familiares, né, nesse momento. E nós percebemos que, por muitas vezes, nos deparamos com avós que estão ajudando nesse processo. Então, ora vai ser uma avó, ora vai ser uma irmã, ora vai ser o pai, ora vai ser uma mãe. Então, existe toda essa reorganização também que as famílias estão precisando fazer. E é claro, né, levando ao encontro do que a minha colega falou na palestra dela, temos que ter paciência mesmo nesse processo e fazermos o nosso papel, que é mediar esse ensino, essa orientação nesse momento. Pensando nesses estudantes, nós também precisamos compreender e analisar essas possibilidades desses estudantes. Por quê? Porque esses estudantes também vão sentir a ausência do profissional para poder contribuir nesse processo. Nós vamos analisar que a família não tem um conhecimento específico para poder
a ensinar, na maioria das vezes. Nós vamos ter situações, como nós já lidamos com essas situações, de familiares que não conseguem ensinar aquela atividade aos seus filhos. Então, nós precisamos compreender essa questão também. E até mesmo de estruturar uma rotina, que horas essa atividade vai ser realizada, o estudante está em casa, então ele vai levar a atenção dele para a televisão ou para um outro a fazer que não seja essa atividade. Então, nós precisamos compreender isso também. E pensando nesse profissional, né, que são os professores que estão ali, né, recriando, propondo, fazendo propostas de atendimento, tanto para esses familiares quanto para esses estudantes, nós também precisamos compreender esse momento e essa dificuldade. Nós temos profissionais que estão tendo dificuldade com a tecnologia e nós precisamos compreender isso, né, e ver essa possibilidade. Eles também estão realizando um trabalho dentro dos seus lares. Nós percebemos essa complexidade, porque eu também tive trabalho remoto e é bastante complicado nós termos que fazer a divisão entre os afazeres domésticos e também os nossos afazeres do nosso trabalho. Mas, para pensarmos em planejamento para esses estudantes, nesse contexto da educação remota, primeiramente, nós temos que analisar o ensino aos estudantes com TEA e considerar que estamos tratando de um processo construtivo. Nós, enquanto professores de educação básica, nós precisamos analisar e considerar que nós vamos estar criando e recriando. É o ir e vir, sempre que for possível e preciso, para nós termos uma compreensão nesse sentido aos estudantes com TEA. E a equipe de profissionais devem trabalhar de forma articulada, buscando uma abordagem sobre um viés colaborativo. O que é esse viés colaborativo? Então, a coordenadora da escola, se a unidade escolar tem um professor de sala de recurso, juntamente com os professores de área ou professor único, né, regente da turma, vão trabalhar de forma articulada. Por quê? O professor regente da turma, os professores de áreas, eles têm a responsabilidade maior, porque o estudante ele faz parte desta turma, a qual eu sou responsável. É claro que eu sempre digo que o professor regular, quando existe professor de sala de recurso, ele vai trabalhar de forma linear com esse profissional. O professor de sala de recurso, ele é especialista, então, nas deficiências, em atendimento às deficiências. E ele vai dar todo o suporte para que esse estudante possa acompanhar a sua turma lá na sala regular. Nesse momento, é óbvio, nós estamos tratando de um ensino remoto, nós vamos falar das adaptações, dos conteúdos, dos objetos de conhecimento que está sendo trabalhado para a turma. Também, quando a gente fala desse trabalho de forma articulada, é que toda essa equipe da unidade escolar ela precisa buscar métodos de estar entrando em contato com essa família, né, através de grupos, de reuniões virtuais, enfim, para que possamos analisar e buscar métodos que possam contribuir com o avanço desses estudantes. Precisamos também direcionar acolhimentos e possibilidades para que essa aprendizagem ela seja mantida. Pode passar, Marcos, desculpa. Esqueci de falar para passar o slide. Precisamos direcionar direcionamentos e acolhimentos e possibilidades para manter a aprendizagem desses estudantes. Nesse sentido, nós temos que pensar o quê? Em que será ensinado? Volta, Marcos, é o outro mesmo. Pode voltar. Isso. O que será ensinado e como será ensinado e como será avaliado o que estamos propondo para esses estudantes, né? Então, assim, nós precisamos pensar
nós vamos ensinar o que para esse estudante? Nós vamos começar ensinando as habilidades iniciais, nós vamos começar ensinando, propondo habilidades de linguagem receptiva. Eu preciso saber, em consonância com a família, com os demais profissionais, nós vamos definir o que ensinar. Nesse momento, às vezes, nós vamos ter estudantes que nós não vamos iniciar com o fazer pedagógico. Nós vamos começar a verificar a necessidade de propor o ensinamento das atividades de vida diária, para que esse estudante possa adquirir a autonomia. Ok? E eu sempre digo que para que a gente possa pensar em planejamento para os estudantes, com TEA ou com qualquer tipo de deficiência, nós temos que fazer um passo a passo. E qual que é esse passo a passo? O primeiro passo é conhecer, propor, conhecer esses estudantes. Então, eu proponho que vocês tenham em mãos uma ficha individual com o perfil de cada estudante, ou relatório pedagógico. E nós vamos perceber, nessas reuniões síncronas, nós escutamos bastante que as unidades escolares, os professores não tiveram contato com os estudantes, porque iniciou-se o ano letivo já com esse momento atípico, com a pandemia. Então, não tiveram contato. Então, nós sugerimos que o acesso à família, esse contato com a família, vai fazer com que possamos adquirir todos os dados, ou a maioria dos dados que são necessários para que a gente possa conhecer melhor esse estudante e assim pensar nesse planejamento do que ensinar, e como avaliar esses estudantes. E nessa ficha individual, é bastante interessante conter qual que é o nível desse estudante, que nível pedagógico que esse estudante se encontra. Quais são as necessidades educacionais que esse estudante necessita? Quais são os apoios que ele precisa nesse momento? Esse estudante ele precisa da adaptação de um lápis, ele precisa de uma lupa, para poder enxergar melhor. Então, eu vou conhecer esse estudante para que eu possa definir quais são esses apoios necessários para poder aí pensar em quais adaptações nós vamos fazer, propor quais são as flexibilidades que nós vamos propor para esse planejamento para esse estudante. O segundo passo, nós temos que pensar nessa rotina, rotina que nós vamos estabelecer. Mas nós precisamos ter sensibilidade, como nós já falamos antes, sensibilidade com essa família, compreender a dificuldade dessa família, divisão dos horários e atividades de acordo com as condições que a família, pensando no que pode ser realizado e de que forma pode ser realizado. Se esse estudante consegue fazer de forma autônoma ou se ele vai precisar de ajuda sempre. Compreensão das impossibilidades, quando esse estudante não consegue fazer, ou quando tem alguém também que não vai conseguir ajudar nesse processo. Então, e também pensarmos nas atividades, principalmente quando se trata das atividades de educação física, no ambiente que esse estudante se encontra. Esse estudante tem uma casa muito pequena, tem quintal, onde esse estudante vai realizar essa atividade. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Mas orientar essa família e propor que o estudante precisa ter um horário para acordar, para dormir, para almoçar, para lanchar. E nesse período, além desses horários estabelecidos, nós vamos estar inserindo as atividades pedagógicas nesse processo. Também pensar em estimular essas famílias para que eles possam descobrir, sensações sensoriais, a partir mesmo dos alimentos que eles estão ali em casa, com coisas que são de dentro da casa, utilizando do nosso cotidiano, do cotidiano desse estudante, para que ele possa avançar nesse processo. As brincadeiras, jogos e atividades, buscar sempre inserir as que são de gosto, que esse estudante tenha mais afinidade, que ele possa, de fato, se interagir e deixar um pouco dessa monotonia que ele está ali nesse momento, nessa ansiedade. Também pensando nas atividades de vida diária,
explorar ao máximo esse ambiente, até mesmo utilizando dos afazeres domésticos dentro da sua idade cronológica. Os estudantes podem contribuir, servir uma mesa, colocar a mesa, quantos pratos, quantos talheres. Então, percebe que nós podemos estar trabalhando as atividades da pedagógica nesse sentido, também incentivando para que esse estudante consiga compreender esse processo, né? Estabelecer também, claro, uma rotina flexível, não precisa ser tudo a ferro e fogo. Então, eu também preciso pensar e orientar essa família em ter essa flexibilidade também. Às vezes não deu para fazer agora, aqui, mas nós vamos propor num outro momento, nós vamos propor uma outra situação, um outro momento. E o terceiro passo é buscar metas, né? Essas metas nós precisamos traçar. Pode passar. Ok, obrigada, Marcos. Traçar metas a serem alcançadas dentro das possibilidades de cada estudante. É claro, respeito. Eu tenho que pensar nas possibilidades dos estudantes, mas eu também preciso pensar que eu não posso subestimar a capacidade desse estudante. Eu preciso fazer com que esse estudante seja incentivado também. Claro, respeitando as suas limitações, dentro das suas condições, mas eu preciso que esse estudante seja incentivado a realizar cada atividade proposta. Tá? Mesmo precisando de uma mediação, de uma colaboração. A exemplo disso, nós podemos falar, se o meu estudante não é ainda alfabetizado, ele precisa de alguém para ler para ele a atividade. Então, esse estudante ele vai ouvir e vai me dar uma resposta oral. Então, eu preciso respeitar as limitações, mas eu também preciso estimular esse estudante a realizar essas atividades. O próximo passo é nós falarmos, pode passar, Marcos, nós falarmos sobre análise do sistema de aprendizagem que cada estudante possui, cada pessoa possui. Então, eu preciso ter conhecimento desse sistema de aprendizagem, porque o tipo de aprendizagem que esse aluno melhor aprende. Esse estudante, ele é auditivo, ele é visual, ele é sinestésico, ele é digital. Então, se eu tenho um estudante que é auditivo, eu vou poder explorar as atividades utilizando audiobooks, filmes, vídeos, entre outros métodos dentro desse contexto para que ele possa ter uma melhor aceitação, para que ele possa compreender melhor. Se eu tenho um estudante que é visual, eu vou utilizar de atividades que vai favorecer a memória fotográfica. Então, eu vou trazer, eu sempre digo que nós temos que trazer elementos que possibilitem o avanço dessa aprendizagem, que essa aprendizagem possa ser significativa. Então, eu vou trazer o quê? Quais são esses elementos? Imagens, figuras, ilustrações que possam estar mais próximo da realidade, das atividades desse estudante. Se eu tenho um estudante que ele é sinestésico, eu vou propor o que para esse estudante? Eu vou propor as atividades práticas, né? As atividades, hoje nós sabemos que nós não temos, o estudante não está dentro da unidade escolar para poder realizar as atividades dentro do laboratório, mas nós podemos propor, sim, algumas atividades que são simples de realizar em casa, que a família vai poder contribuir nesse processo, utilizando do nosso cotidiano. Por esse motivo, é importante ter esse diálogo com a família, conhecer quais são as possibilidades desse contexto familiar também, até para propor quais atividades nós vamos estar sugerindo para esses estudantes. Então, esse estudante sinestésico, ele vai ter que ter a prática, colocar a mão na massa para ele poder aprender melhor nessa atividade, ter significado para ele, e ele aprender, avançar nesse processo. Se eu tenho um estudante que ele gosta muito da tecnologia, e esse é um fator bem positivo, hoje a maioria dos estudantes, das pessoas, estão muito ligadas à tecnologia, nós precisamos explorar ao máximo essa tecnologia. Se eu tenho um estudante que ele é surdo, eu preciso o quê? Gravar as aulas, as videoaulas para ele, eu preciso dar essa possibilidade para esse estudante, para que ele possa fluir, para que ele possa avançar, de fato, nesse processo pedagógico, tá?
Falando também um pouco sobre essa... Pode passar, Marcos. Falando também um pouco sobre a socialização entre os recursos de baixa e de alta tecnologia que nós podemos utilizar nesse processo. Como esses estudantes se relacionam com a tecnologia, com a câmera do celular, com o computador, com essas gravações, como ele está recebendo essas aulas que estão sendo propostas, né, nesse momento de aulas remotas, né? Como esse estudante está se relacionando com a família, ou seja, o meio que está sendo ofertado a ele está sendo favorável para que ele possa, de fato, ter um aprendizado significativo. Nós precisamos dialogar isso com as famílias, nós precisamos estar muito próximos, eu falo nós, professores da educação básica, nós, unidade escolar, o coordenador. Quando nós temos o professor de sala de recurso, o professor de sala de recurso ele vai fazer bem próximo esse contato com as famílias e vai buscar todas essas informações e vai fazer esse trabalho de forma linear com o professor regente das turmas ou todos os professores de áreas. Mas nas unidades escolares que não tem professor de sala de recurso, a responsabilidade de ter esse contato com os professores, com as famílias, é dos professores. Porque eu, enquanto professor, vou realizar a adaptação desse objeto de conhecimento que está sendo trabalhado com a minha turma, e por esse motivo eu preciso ter esse contato para conhecer esse estudante. Porque sem conhecer esse estudante, eu não consigo fazer essa adaptação que é necessária. O estudante com deficiência, com TEA, ele precisa, legal que ele tenha acesso a esse currículo que está sendo aplicado lá na turma que ele está inserido. E aí sim, a partir dessa análise de qual é o nível que esse estudante se encontra, é que o professor, junto com o professor de recurso, quando existe esse profissional, vão fazer as adaptações que são necessárias, respeitando as habilidades que esse estudante possui e qual o nível que ele se encontra nesse momento. Ok? E qual que é a perspectiva que nós esperamos, que nós estamos almejando nesse momento, com todo esse trabalho? Pode passar, Marcos. Quais são as perspectivas que nós estamos almejando nesse momento? Que nós podemos propor métodos que possam contribuir e para melhorar o desenvolvimento pedagógico desses estudantes. Pensando nesses estudantes com TEA, nós temos que pensar num currículo funcional. E quais são essas habilidades que nós vamos desenvolver dentro desse currículo funcional? Né? Habilidades de concentração, habilidades de atividade de vida diária, a motricidade, conceitos linguísticos, conceitos matemáticos, os quais eu dei como exemplo, inclusive, diante dessa realidade que nós estamos vivenciando, que nós possamos utilizar das próprias atividades cotidianas do dia a dia, que são os afazeres domésticos de casa, para poder fazer com que esse estudante adquira essa autonomia e faça esse elo com o fazer pedagógico. Percebe como faz toda uma diferença quando nós pensamos e planejamos a atividade pensando no que nós estamos propondo para esse estudante? Então, nós vamos analisar o planejamento a partir do conhecer e de ver as possibilidades que cada estudante possui, cada família, para que a gente possa avançar nesse processo. E eu vou encerrando a minha fala, a minha contribuição de hoje, nesse momento, dizendo que o ensino remoto na educação básica são desafios e conquistas em tempos de pandemia, sempre. Nós, enquanto professores, profissionais da educação, famílias, né, estamos nos reinventando a todo momento. Até mais, obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído. Estou pronta para as perguntas. Olá, obrigada, professora Zenilda.
Novamente, a outra palestra foi muito esclarecedora, né? Trouxe vários pontos, foram vários elogios aqui no chat, as pessoas aplaudindo, participando, e gostaria de que vocês encerrassem, então, esse momento com alguma fala ou algo que vocês prepararam aí para finalizar, já dando os encaminhamentos finais aí para nossa live, e agradecer a participação de professores, profissionais da saúde, mães que estão aqui elogiando no chat a participação, né, a elaboração da pauta temática aí pelas duas profissionais, Ângela e Zenilda. Obrigada